Bem-vindos de volta ao Switch to Innovation Summit. Vamos começar agora o nosso segundo painel. Depois de falarmos de inclusão digital e ainda que esteja tudo envolvido, percebemos aqui os desafios e o que há ainda para superar. Está na altura de falarmos da transição digital. Que transição é que estamos a falar? O que é que está a ser feito também no terreno? Como é que também podemos garantir que esta transição não deixa ninguém para trás? Percebermos o que é que está a ser feito e o que é que está em cima da mesa. E para debater este tema tenho também 4 convidados. João Farinha, que é técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital, bem-vindo. Manuel Dias, que é o National Technology Officer da Microsoft, bem-vindo. Helena Loureiro, representante da região norte da Portugal Inovação Social. E de forma digital tem também Johnny Miranda, que é o Customer Engagement Executive da SAP Portugal, bem-vindo. Acho que está tudo ok com a ligação. Eu começava por introduzir este tema com o João Farinha. Começava por questionar, dentro deste conceito de transição digital que temos falado e que cada vez mais se vai abordando, e agora com a aprovação também do Plano de Recuperação e Resiliência, que dedica uma parte à transição digital, que caminho é que Portugal está a fazer relativamente à transição digital? Que transição é esta? O que é que está a ser aplicado e o que é que no futuro também queremos que aconteça? Quais são as metas relativamente à transição digital? Muito bem, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado à organização pelo convite e saudar, de facto, a realização deste evento e a evolução que temos assistido neste projeto específico de Valongo, que temos acompanhado muito de perto como dos bons exemplos de territorialização das políticas de transição digital em todas as suas abrangências. Pronto, respondendo à sua questão, retomando um bocadinho antes do contexto pandémico, quando o atual governo tomou posse, em outubro de 2019, definiu no seu programa de governo a transição digital como um dos 4 eixos estratégicos, a par da transição climática, da demografia e das desigualdades, porque, de facto, ainda que a pandemia tenha acelerado a transição digital, como já hoje abordámos aqui, nós já estávamos e continuamos a estar a viver uma 4ª revolução industrial. Portanto, a digitalização e o seu passo relativamente imparável já estava a surtir os nossos efeitos. E, portanto, era de todo urgente e pertinente identificar esta área como uma das prioritárias em termos de ação das políticas públicas. E no seguimento dessa identificação da transição digital como uma das prioridades, foi criada uma nova área governativa da transição digital, integrada no Ministério da Economia, mas com uma abrangência que vai para além daquilo que identificamos normalmente com a economia e com as empresas, abrangendo todas as áreas de política pública e sendo um dos ministérios que coordena efetivamente este eixo estratégico. E um dos primeiros resultados, e foi criada também uma figura de Secretário de Estado para a Transição Digital, com quem tenho o privilégio de trabalhar, que é o responsável dentro do Governo pela articulação com as demais áreas governativas e entidades públicas, pela concretização daquilo que é o Plano de Ação para a Transição Digital, que foi aprovado em março de 2020, as escassas semanas de entrarmos no primeiro confinamento originado pelo Covid-19. E este plano de ação para a transição digital identificava já 3 eixos de ação e um nível de catalisadores que, no fundo, estruturavam aquilo que são as nossas ações, e respondendo à sua questão, aquilo que identificamos como prioritário para a transição digital que queremos no nosso país. Um primeiro pilar dedicado às pessoas, sem as quais não só não é possível fazer transição digital, como ela nem sequer faz particular sentido. O primeiro pilar das pessoas é relativamente coincidente com as iniciativas do programa InCode. Aliás, o Plano de Ação para a Transição Digital construiu sobre muitas iniciativas parcelares que já existiam na altura e alimentou e até promoveu esta atualização mais recente do programa InCode. E tal como a Luísa Lopes mencionou há pouco, este pilar das pessoas é abordado também numa perspectiva de ciclo de vida. Portanto, nós temos que olhar para todos os grupos-alvo que temos, desde as crianças, desde a idade escolar, em que, e já se falou hoje sobre o programa da Escola Digital, é o rosto, é o programa mais visível. Ele inclui esta componente que já foi falada hoje, da questão dos equipamentos e da conectividade,
que é a mais relevante e que é um primeiro garante de inclusão de todos os alunos e de todos os professores nesta nova realidade da escola digital, mas vai muito para além disto. Portanto, temos que, por cima disto, naturalmente, reforçar a capacitação dos docentes no domínio das ferramentas e na própria utilização pedagógica dessas ferramentas. Temos que fazer uma aposta no desenvolvimento de conteúdos digitais e mesmo de transformar a maneira como a própria educação é feita, não que ela passe a ser exclusivamente feita de modo remoto e digital, não é isso que se pretende, porque no contexto educativo a questão relacional e presencial é fundamental, mas utilizar a tecnologia como um catalisador do processo educativo. E hoje temos uma oportunidade única para o fazer. E depois, dentro ainda do pilar das pessoas, temos também, como já foi falado hoje, a questão da formação e da requalificação profissional, com algumas iniciativas emblemáticas como o Upskill, que visa promover a reconversão de empregados e subempregados para funções na área digital, mas muitas outras que, entretanto, e aproveitando, e já falarei se tiver a oportunidade do Plano de Recuperação e Resiliência, tivemos a oportunidade de acrescentar também para a formação dos ativos empregados, portanto, daquilo que são, hoje em dia, as empresas que estão com um grau maior ou menor a utilizar a tecnologia. E, por fim, a questão da inclusão digital, que também já falámos profundamente hoje, já foi mencionado o programa do Eu Sou Digital, que será a iniciativa mais emblemática e provavelmente, a par do Apps for Good, será talvez um dos maiores programas de inovação social que teremos nos próximos anos no nosso país e que visa integrar neste novo mundo digital 1 milhão de portugueses, que é sensivelmente metade daqueles que hoje ainda ou nunca acederam à internet, colocando-nos pelo menos a par da média europeia. Mas o pilar vai para além da questão das pessoas. Tem o Plano de Ação para a Transição Digital vai para além disto. Tem também um enfoque muito significativo nas empresas, no tecido empresarial. E aqui também olhando para todos os grupos-alvos e todas as particularidades que são o nosso tecido empresarial. Temos naturalmente uma grande aposta no empreendedorismo de base digital, com a promoção de iniciativas como o e-Residency, que pretende captar mais nómadas digitais para o nosso país. O PRR também nos vai permitir reforçar muito a agenda do Plano de Ação para a Transição Digital nesta área, nomeadamente aumentando a capacidade da Estrutura Nacional de Empreendedorismo da Startup Portugal para implementar políticas públicas nesta área. Vamos também reforçar no âmbito do PRR aquilo que é a capacidade das incubadoras e das aceleradoras a nível nacional de apoiar o desenvolvimento das startups e vamos também financiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços que aliem a parte digital à parte da sustentabilidade e à parte verde, também junto das startups. Mas o nosso tecido empresarial não é composto só por startups, portanto, nós temos maioritariamente um tecido empresarial composto por micro e pequenas e médias empresas, muitas delas ainda não digitalizadas de todo. Enfim, assistimos durante a pandemia, e isso foi um dos resultados da aceleração, a uma maior adesão das empresas. Em cerca de um ano passámos de 40% de empresas online para 60% de empresas online, é muito significativo, mas ainda faltam muitas outras, ainda falta a adoção de tecnologia, não só para tirar partido da produtividade, mas também para a transformação dos modelos de negócio, e existem também muitas iniciativas nesta área, também aliadas, por exemplo, numa das iniciativas que temos, que é o programa Mais Coisa Digital, à criação de empregos qualificados nesta área, nas zonas nos territórios de menor densidade, no fundo para promover também a coesão territorial e para que não se situem só estes empregos qualificados nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. E temos também, ainda dentro das empresas, a promoção da transferência de conhecimento científico das universidades também para as próprias empresas, aqui no fundo também a promoção de novos produtos e serviços mais inovadores, tirando partido de tecnologias disruptivas como a inteligência artificial, a computação avançada e também reforçando a nossa capacidade de cibersegurança. Nesta área, e posteriormente o Plano de Recuperação e Resiliência, quando foi desenhado, também construiu bastante sobre esta necessidade de transferir conhecimentos e no âmbito do PRR vamos investir na ampliação da rede Digital Innovation Hubs, vamos criar uma rede de testbeds, que são zonas de teste virtuais e físicas para o desenvolvimento de novos produtos e serviços,
e também vamos apostar muito na questão do coaching e do apoio à internacionalização. E, portanto, como estou aqui a falar em coisas que foram desenvolvidas há 2 tempos no plano como foi lançado, mas também em todo o upgrade que que preparámos e que foi felizmente aprovado ontem pela Comissão Europeia, e permitam-me só com nota de destaque, com classificação A na questão da transição digital. Estamos a construir sobre aquilo que era o plano já assente, olhando para os desafios que temos pela frente na questão da transição digital. E, por fim, Catarina, o terceiro pilar dedicado à administração pública. Nós, apesar de os portugueses serem muito exigentes com a sua administração pública e bem, e nem sempre, como sabemos, aquilo que é a nossa interação como cidadãos e como empresas com o Estado, pelos meios digitais, ainda atinge níveis satisfatórios, mas nós já fomos um dos países mais desenvolvidos nesta área em termos de governo eletrónico. Temos ficado um bocadinho para trás e, portanto, agora vamos aproveitar não só a visão estratégica do Plano de Ação para a Transição Digital, mas também as verbas muito significativas que teremos no Plano de Recuperação e Resiliência para voltar a ambicionar a liderança nesta área, e temos investimentos na administração pública, não só na sua organização interna, na interoperabilidade entre serviços para simplificar procedimentos ou mesmo dispensar certo tipo de procedimentos, mas também na sua relação nos canais de ligação aos cidadãos e às empresas. Por fim, mesmo, o Plano de Ação para a Transição Digital tem um nível que nós chamamos os catalisadores, que são transversais a todos estes 3 domínios, e em que fazemos uma aposta no desenvolvimento de outras estratégicas e de outras medidas mais específicas em campos disruptivos como a inteligência artificial, como a computação avançada. Enfim, também tivemos agora, e estamos prestes a terminar, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em que conseguimos avançar um conjunto de diplomas importantes em termos de regulamentação europeia, e também era um dos objetivos de Portugal de vincar a agenda europeia neste âmbito. E pronto, se tiver a oportunidade depois podemos dissecar mais alguns destes aspectos, mas em resumo, já tínhamos de alguma maneira o trabalho feito antes da pandemia, não resolveu naturalmente tudo e não resolverá tudo. Como costumamos dizer internamente, tal como qualquer produto digital, os planos têm que sofrer constantemente upgrades, e é isso que felizmente tivemos a oportunidade de fazer com o Plano de Recuperação e Resiliência, que reserva 22% do total das verbas, cerca de 3,7 mil milhões de euros, até ao final de 2025, para investirmos grosso modo, nestes 3 grandes domínios: pessoas, empresas e administração pública. E é isso. Agora, tal como o Primeiro-Ministro disse, agora só falta fazer, e já é muito. Há pouco falava também na questão da inteligência artificial, que era uma das áreas que seriam alvo também de algum investimento. Eu queria perguntar aqui ao Manuel Dias, que tem um background na área de analítica, de inteligência artificial. Estas tecnologias mais disruptivas, tanto na robótica, inteligência artificial, todas estas tecnologias mais inovadoras, que papel é que vão ter também nesta transição digital dentro das empresas? O que é que está a ser feito e como é que podemos também trilhar este caminho da transição digital nestas áreas mais disruptivas? Obrigado. Bom, deixe-me só, em primeiro lugar, cumprimentar a organização do evento, que eu acho que é de extrema relevância, agradecer o convite à Microsoft, cumprimentar os meus colegas de painel. E falando sobre a inteligência artificial, eu acho que nos últimos tempos nós vivemos uma pandemia que todos sabemos que acelerou bastante a transição digital. Mas é um facto que essa transição já vinha a ocorrer antes, e especialmente na área da inteligência artificial, não só, mas essa claramente criou-se um hype, eu diria, nos últimos 5 anos, apesar de não ser um tema novo, há mais de 50 anos que nós temos desenvolvido soluções de inteligência artificial. Mas o que é facto é que hoje em dia olhamos para a área da saúde, olhamos para a área da educação, olhamos para a área dos serviços públicos, e a inteligência artificial acaba por ser um enabler, eu diria, de muita dessa transição mais avançada, porque não passa apenas por usar um sistema de videoconferência, passa por olhar para processos de negócio, por redefinir a forma como nós fazemos, por automatizar de forma inteligente, por colocar assistentes virtuais que permitem usar a linguagem natural e falar com os cidadãos, por exemplo. Portanto, eu acho que o tema tecnológico já vinha, a pandemia acelerou bastante. Agora, para isto ter sucesso, eu acho que tem que haver uma estratégia conjunta, e é muito bom ver aqui várias entidades que vão desde o tema
da tecnologia ao tema do skilling, que é muito importante, depois perceber como é que através de um plano e o plano da transição digital, como é que isso pode ser aplicado a empresas e como é que pode ser aplicado ao Estado. Deixem-me só deixar aqui uma nota, e eu felicito o Secretário de Estado pela transição digital, pelo plano, pela abrangência do plano. A Microsoft, 20 de novembro de 2020, assinou um memorando de entendimento com o Governo, precisamente a olhar para os 3 pilares e perceber como é que, não só com a área de inteligência artificial, mas com um foco grande na área de inteligência artificial e de cibersegurança, como é que podia suportar, por um lado, a formação e a capacitação de pessoas, por outro lado, como é que podia ajudar a utilizar a inteligência artificial e a tornar mais inteligentes e mais eficazes os serviços ao cidadão, os serviços públicos, que, como dizia o João, já estão num nível bastante acima da média europeia, embora, por exemplo, na área de skilling estejamos abaixo, e, portanto, há um trabalho grande aí a fazer, e depois também na parte das empresas. E na parte do skilling, nós lançámos um programa bastante agressivo, tirando partido muito dos assets digitais que a Microsoft traz para o mercado de forma gratuita, e é engraçado ver, aliás, é interessante ver, que durante estes 9 meses deste memorando nós temos mais de 200 mil pessoas que fizeram formação em plataformas online, bastante conhecidas. Uma delas é o LinkedIn Learning, com cursos gratuitos, e não estamos a falar apenas de capacitação tecnológica, de olhar para os produtos tecnológicos, não, estamos a falar de formar um data scientist, um gestor de projeto, um digital marketer, portanto, olhar para roles e para profissionais e, portanto, tirar partido dessas plataformas, e depois, obviamente, também para o Microsoft Learn, que é um portal onde nós temos dezenas de milhares de cursos mais tecnológicos para fazer esta capacitação mais técnica, mas as duas são muito importantes. Esse foi um ponto fundamental. Outro que eu também gostava bastante de destacar, mais relacionado com a inteligência artificial, aquilo que nós estamos a fazer é fazer parcerias, por um lado, com o setor público e com o ensino superior, para conseguirmos trazer a componente de inteligência artificial de uma forma não tecnológica para líderes e para executivos que possam tirar partido da tecnologia e que percebam o potencial da tecnologia, sem implicar que estejam a programar em R ou em Python e ir mais profundamente na tecnologia, mas consigam efetivamente perceber qual é o benefício de hoje em dia ter algoritmos de análise de churn, ter algoritmos de segmentação, de usar assistentes virtuais, de fazer algum tipo de automação inteligente de processos. Que impacto é que isso tem em termos de serviços públicos, que impacto é que isso tem em termos de empresas. E, portanto, nós assinamos muito recentemente um acordo com a Universidade Nova, a IMS, para criar a AI for Business, e estamos a fazer mais parcerias nesse sentido. Portanto, essas são duas áreas que eu destaco que são muito relevantes. Por último, dizer-vos que isto não é apenas uma questão de estratégia para o digital. A estratégia pode ser ótima, mas o que realmente pesa é a execução. E, portanto, eu diria que o grande desafio é a execução e as diversas medidas e que nós estamos a colaborar e com muito agrado e estamos a ver o impacto delas. Obviamente que a pandemia acelerou, mas o plano foi definido alguns dias antes, não semanas antes da pandemia, e, portanto, mostrou-se o quanto era importante durante a pandemia. E eu acho que estas iniciativas são muito importantes para pôr em execução esta estratégia. E, portanto, nós hoje em dia acreditamos que a tecnologia, em particular a inteligência artificial, mas eu diria que o tema da cibersegurança também é cada vez mais relevante, até pelos últimos eventos que nós temos assistido num país e lá fora. O tema de ter skills, por um lado, de IT, mais de tecnologia, skills de inteligência emocional, skills de capacidade de resolução de problemas e, por último, ter o conhecimento do negócio, porque na prática isto não se faz sem pessoas, e já tinha sido referido no primeiro painel, passa muito pela visão das pessoas e depois perceber como é que a tecnologia pode amplificar essa visão, como é que pode ser um enabler. Não é a tecnologia que nos vai substituir, e eu aí costumo sempre referir os dados do World Economic Forum que olham para 2025 em termos de adoção de tecnologia e onde colocam a parte de Data Science, a componente de Big Data, que também já falámos aqui, a inteligência artificial como das áreas, e o Cloud Computing, também é importante referir isso, até porque o Governo está a trabalhar sobre esse tema também, como as áreas mais importantes em termos de adoção, mas depois olha para as competências. E as competências, vimos competências desde o tema de pensamento analítico e inovação analítica, que é a primeira competência definida até 2025, mais importante, e que não é só tecnologia. A segunda tem muito a ver com problem solving e com a capacidade de resolver problemas, e a terceira é pensamento crítico. E, portanto, a tecnologia é importante em todas estas competências, mas vai muito além disso, e nós temos que trabalhar na capacitação, por um lado, dos cidadãos, por outro lado das empresas e e da educação, seja ao nível do ensino superior, seja também ao nível do ensino secundário, nestas áreas que são áreas emergentes de tecnologia e que daqui a 3, 4 anos vão ser mainstream
em termos do que vai ser necessário para as empresas, para as entidades públicas, poderem efetivamente fazer esta transição digital substanciada, não apenas aplicar tecnologia e não olhar para a componente transformacional que isso pode trazer. E pegando aqui na questão da transformação, da transição digital, eu perguntava ao Johnny Miranda, que nos está a acompanhar por videoconferência, que tem também a experiência de acompanhar as empresas neste processo de transformação digital. Para onde é que as empresas devem olhar quando estão neste processo? Que prioridades é que devem ser tidas em conta? Porque temos aqui uma grande variedade. Todas as empresas são diferentes, quer em níveis de dimensão, como níveis culturais, o próprio setor onde estão inseridas. Como é que se faz esta transição? Para onde é que se deve olhar quando estão neste processo de começar, e também como é que garantimos que tudo isto é feito de forma inclusiva, como abordamos também no primeiro painel? Não estamos a conseguir ouvir, não sei se tem o microfone desligado. Continuamos sem ouvir. Aqui uns problemas técnicos. Continuamos na mesma. Não sei se será algum problema da ligação. Muito bem, eu acho que enquanto esperamos que o problema se resolva, eu vou passar aqui a palavra à Helena Loureiro, aqui mais na área do social e não tanto das empresas. Vemos que cada vez mais esta vertente social é associada à tecnologia e o contrário também. Que responsabilidades é que as inovações tecnológicas devem ter quando também questionamos este papel social, os projetos sociais que vão sendo criados? Como é que a tecnologia e a vertente social se podem alinhar? Que responsabilidades é que devem ser tidas em conta? Olá, bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui em Valongo, uma cidade que tanto nos diz no âmbito da inovação social, porque decidiu apostar desde o início, sem muita necessidade de ativação de ecossistema na área da inovação social, e que por isso já foi dito aqui hoje por variadíssimas pessoas a relevância que temos que dar ao município de Valongo pela forma estratégica e eficaz com que apostou na área da inovação social e com que aposta na conciliação destas questões de inovar socialmente para a resolução de problemas sociais através das competências digitais, e o Switch for Innovation ou To Innovation é disso um exemplo, porque de facto é um projeto absolutamente novo, pioneiro e inovador naquilo que diz respeito à criação de um ecossistema de inclusão digital. E por isso, não só cumprimentar o município de Valongo, na pessoa do Sr. Presidente de Câmara, que aqui esteve e que tão bem nos recebe, mas também naturalmente o João Baracho por tudo aquilo que faz no sentido de potenciar a resolução de problemas sociais no nosso país através das competências digitais. E de facto a questão que me coloca é muito respondida logo com este exemplo que eu estou a dar. É absolutamente essencial para a resolução de problemas sociais utilizarmos todas as metodologias e todas as ferramentas que temos ao nosso dispor para que populações vulneráveis a determinado problema social consigam, de alguma forma, sentir alguma leveza relativamente ao problema social com o qual se confrontam, ou até mesmo, que é um grande propósito da nossa parte poder erradicá-lo de algum modo. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública, pioneira na União Europeia, enquanto mobilizadora de fundos comunitários para financiar especificamente projetos de inovação e empreendedorismo social, com uma lógica alicerçada em pilares fundamentais. Um deles é a mobilização do mercado de investimento social,
cujo objetivo é, e todos os nossos instrumentos de financiamento, temos 4 instrumentos de financiamento, todos eles diferenciadores. Amanhã estará cá presente o nosso presidente, o Filipe Almeida, que com certeza explicará muito bem isso. Mas esta motivação de mobilização do mercado de investimento social e de promoção de uma economia de impacto está também muito relacionada com o ponto ao qual eu quero chegar, que é o facto de trabalhar não só as entidades privadas, mas também as entidades públicas e a política pública para estas questões diferenciadas no âmbito da inovação social e da implementação de práticas de inovação social no terreno. No âmbito da política pública, sem dúvida alguma, a área responsável pela inclusão digital. E por isso, um dos nossos pilares assenta também na mobilização e na ativação do ecossistema para a transformação dos nossos territórios e dos problemas dos territórios, sempre que possível também alicerçando as componentes digitais. E por isso temos projetos como este, o Switch to Innovation, que é um exemplo crasso de inovação social através da mobilização de competências digitais, mas não é o único. O Apps for Good foi um dos projetos que a CDI também lançou como sendo pioneiro num dos nossos primeiros avisos no âmbito da mobilização da resolução de problemas sociais de jovens, muitos deles em situação de abandono e absentismo escolar, através da criação de apps. E, portanto, o que nós conseguimos verificar é que, trabalhando indiretamente uma componente que acabou por se transformar no resultado mais direto de motivação para o trabalho dos jovens, nós conseguimos retirar jovens de situações de abandono e de absentismo escolar. E, portanto, é um dos grandes projetos que nós divulgamos. Há pouco a nossa eurodeputada, querida eurodeputada, que foi nossa ministra, que para nós é um grande exemplo no âmbito da inovação social, a professora Maria Manuela Leitão Marques, de como é que nós devemos ativar esta lógica pelos cantinhos do nosso país e portanto, referência, e muito daquilo que nos ia transmitindo e que nos ia ensinando quando tutelou a Portugal Inovação Social estava muito relacionada com também a grande marca que temos que deixar na mobilização da inovação social através da tecnologia. E, portanto, como eu estava há pouco a dizer, nós temos variadíssimos exemplos disso. O João Farinha falou há pouco num projeto que nós acreditamos que vai ser uma grande revolução no nosso país, no seu final, porque o objetivo é termos 1 milhão de portugueses incluídos digitalmente, e é um projeto que é financiado pela Portugal Inovação Social, no âmbito dos nossos instrumentos de financiamento, que são os títulos de impacto social, através do qual nós pagamos na íntegra ao investidor o valor que aplica junto da entidade que implementa o projeto, sempre que os resultados se atingem, e aqui o objetivo de resultado é garantir a inclusão digital de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que não têm de todo acesso, ou que nunca tiveram acesso ao digital, e portanto é um objetivo muito ambicioso. Mas temos também projetos que, embora funcionem de uma forma mais territorial, como é o caso do Switch to Innovation, cujo objetivo é incluir digitalmente várias fasquias da população que precisam e que necessitam deste tipo de inclusão, não só as crianças como os idosos. Há pouco a representante do Unicode falava sobre a questão de que ainda não temos nenhum projeto que olhe diretamente para a área, para o eixo, para o ponto 5. De facto, este projeto pode também olhar para essa área, porque na verdade o objetivo é conseguir encaixar no âmbito da inclusão digital todas as fasquias da população que estão de alguma forma excluídas, e portanto não especificou os destinatários somente na questão dos idosos, ou das mulheres, ou das crianças, ou dos territórios menos urbanizados. E portanto é um projeto com um potencial enorme e que nós estamos ansiosos por perceber os impactos que estão a ter no terreno, no âmbito da avaliação de impacto que está a ser feita, na medida em que, percebendo
que resulta, e nós acreditamos à partida que vai resultar, é um projeto que faria todo o sentido nós conseguirmos escalar em todos os territórios, para de alguma forma termos estes nossos números que aparentemente parecem indicadores menos positivos no que diz respeito ao que ainda temos que evoluir no país para a inclusão digital, mas que na verdade temos dado grandes saltos, como o João foi falando, no âmbito da inclusão digital, dos que mais necessitam. Temos um projeto, por exemplo, em Guimarães, eu poderia falar sobre imensos, que são as comunidades criativas para a inclusão digital de Guimarães, que o objetivo é, potenciando a possibilidade de uma participação cívica muito mais ativa de jovens e, portanto, tem aqui uma externalidade positiva que também está relacionada não só com o problema social, que é a inclusão digital, mas também a participação cívica, conseguirmos, através de uma carrinha itinerante, incluir digitalmente idosos que estão em territórios mais longínquos dos centros urbanos e que, portanto, não têm tanto acesso à questão das tecnologias. E, portanto, a ideia é exatamente esta, é através de metodologias novas, diferenciadas, resolvermos uma panóplia com uma imensidão absolutamente considerável de problemas sociais através do digital. Muitas vezes aproveitando até, temos o Chave de Afetos dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, há pouco falava sobre a questão, quando se trabalha com os idosos, que já há muito tempo é dinamizada no nosso país, desde que eu me conheço enquanto interventora social na área social há 20 anos, que se vai falando na teleassistência, uma componente digital para a resolução dos problemas sociais do isolamento do idoso e até mesmo para prevenir a institucionalização dos idosos, mas conseguiu-se associar um problema, uma metodologia que já é tradicional no nosso país, também a dar-lhe um input diferenciado no que diz respeito à inovação social, que, como estava a dizer há pouco, é o exemplo do Chave de Afetos, porque conseguimos também criar aqui uma componente de vínculo emocional e de trabalho de inclusão e de retirada dos idosos também de uma situação de isolamento, também através da participação cívica de voluntários que semanalmente vão a casas de populações identificadas e que têm e que são monitorizadas pelos aparelhos de teleassistência, mas que estes voluntários são peça fundamental para a retirada destas pessoas também da situação de isolamento. E, portanto, eu poder-me aqui alongar com uma panóplia muito grande de exemplos. Gostaria apenas de dizer que isto é absolutamente essencial, que no âmbito dos nossos projetos, e vou especificar no que diz respeito aos projetos de inclusão digital, a verdade é que nós avaliamos sempre as questões da eficiência e da eficácia destes projetos no terreno, e nós temos projetos que são muito mais eficientes e muito mais eficazes quando comparados com algumas respostas tradicionais que vão sendo implementadas. O Switch to Innovation é um exemplo crasso disso, porque na verdade são muito mais baratos do que aquilo que o problema social é para o custo que o problema social tem para o Estado. E, portanto, sem dúvida alguma, que nós temos que investir na resolução de problemas sociais através também do digital e, não me alongando, apesar de já termos falado pontualmente hoje sobre este aspecto, gostaria de terminar dizendo a pandemia é disso um enorme exemplo. Nós, sem percebermos e quase obrigados, seja por uma componente divina para quem é crente e acredita em Deus, que nos sentou nestas cadeiras e disse assim: minha gente, vocês não controlam tudo e não mandam em tudo, mesmo com a componente digital tão desenvolvida, atenção, porque nós conseguimos pregar-vos grandes sustos e com a pandemia isso foi possível, ou até mesmo com as questões de quem acredita ou quem não é crente e acredita somente nas questões do desenvolvimento natural e da seleção natural, e na verdade a pandemia foi um grande alerta para nós nesse sentido e quase obrigatoriamente fez-nos perceber que sem o digital nós não conseguiríamos de todo sobreviver como sobrevivemos à pandemia. Não teríamos as nossas crianças com acesso à escola, não teríamos os nossos idosos com acesso às suas famílias e não teríamos de todo os nossos projetos de inovação social a conseguir implementar metodologias no terreno
porque tiveram todos que se transformar, nós próprios tivemos que nos transformar e adaptar toda a nossa lógica de intervenção social e profissional através do recurso às tecnologias. E, portanto, quem fala do social tem que falar das questões tecnológicas. Pegando aqui na questão da pandemia, tudo isto, o contexto pandémico que vivemos acelerou toda esta questão da tecnologia, da transição, e ao mesmo tempo veio também pôr ao descoberto alguns problemas que já existiam, mas que ficaram ainda mais evidentes quando a pandemia chegou. Eu ia perguntar aqui ao João Farinha que desafios é que neste momento a transição digital enfrenta. Quais são as prioridades que nós temos de ter em conta, apesar de sabermos agora o que é que está em cima da mesa, o que é que está a ser feito, mas quais são os principais problemas que ainda temos de resolver e que a pandemia talvez também tenha acelerado essa questão, mas quais são os principais desafios que nos devemos mesmo concentrar relativamente à transição digital? Sim, como temos vindo a abordar, de facto a pandemia teve aqui duas faces. Teve uma face tornar um bocadinho mais visível, de uma maneira crua e abrupta, aquilo que eram os fatores de exclusão digital que já tínhamos, e tornar, para quem tivesse dúvidas, urgente que de facto investíssemos significativamente em reduzir o número de pessoas e também de entidades e de empresas compostas por essas pessoas que ainda não estavam de todo ou a tirar grande proveito do digital, mas também teve um fator de aceleração com notas bastante positivas. Nós, ainda que tenhamos uma percentagem muito significativa da população excluída digitalmente, são 18%, cerca de 1.800 portugueses que nunca acederam online, e estamos sensivelmente com o dobro da percentagem da média europeia, portanto estamos mesmo muito mal. Reduzimos 4% de 2019 para 2020 e, portanto, isto são dados do INE que revelam que, de facto, a pandemia também provocou uma aceleração da inclusão digital. Ainda que tenha criado fenómenos nenhum de nós quer de exclusão social por via da exclusão digital, também acelerou a inclusão digital. Como mencionei há pouco, também provocou de facto que algumas empresas tenham iniciado o seu caminho da transição digital e outras que tenham acelerado e até tirado partido, maior partido de soluções de comércio eletrónico. Tivemos uma subida muito significativa, não só de empresas que estão a comercializar através da internet, como também dos próprios consumidores. E, portanto, olhando só para estes dois desafios, existem vários. De facto, aquilo que já vinha priorizado, como mencionei há pouco, no Plano de Ação para a Transição Digital e que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência decidimos priorizar, são de facto o investimento nas competências digitais, em todas as frentes destes públicos que mencionei na intervenção anterior, mas com um grande foco nos empregados ativos e nos desempregados. Portanto, é naquilo que é a franja populacional que neste momento tem de dominar tecnologias relativamente básicas, mas também tecnologias relativamente avançadas para que as empresas, porque o nosso tecido empresarial possa tirar partido desse investimento. E depois também apoiar as próprias empresas. E aí o Ministério da Economia definiu um conjunto de prioridades de investimento que vão desde as micro a pequenas e médias empresas, nomeadamente as, por exemplo, de comércio, as empresas mais familiares e mais pequenas que estavam profundamente arredadas desta revolução digital que já estávamos a viver e que a pandemia acentuou, mas também, e como mencionei há pouco, a transferência de conhecimento e tecnologias disruptivas como a inteligência artificial para que aquelas empresas que vão mais à frente, para os nossos empreendedores, no fundo poderem competir em linha com os países mais avançados e as empresas mais avançadas, quer no contexto europeu, quer no próprio contexto mundial. Curiosamente, aquilo que nós definimos como prioridades no Plano de Ação para a Transição Digital em março de 2020 acaba por já estar naturalmente muito alinhado
com aquilo que a professora Maria Manuel mencionou há pouco, que são as metas do Digital Compass, que a Comissão Europeia definiu recentemente. Portanto, o Digital Compass, ou a bússola digital, define 4 pontos cardeais: as competências das pessoas, as infraestruturas, as empresas e os serviços públicos. Portanto, praticamente coincidem. Eu não vou dizer que foi copiado, porque nada disto se inventa, naturalmente. Estamos todos sempre a construir sobre estratégias e sobre planos de ação. Mas a própria Comissão Europeia definiu metas muito claras, de ambições, que ajudam-nos a definir aquilo que são os nossos moonshots, aquilo que são as nossas missões até ao final de 2030, muito alinhado com os objetivos do Unicode 2030, que também já alinhámos. E, portanto, temos estes guias muito claros, não só da política europeia como da política nacional, que definem as prioridades, como a Catarina mencionou. 80% dos adultos com competências digitais básicas, e como a professora Maria Manuel alertou, aquilo que são as competências básicas hoje em 2021 não serão certamente aquilo que, se calhar daqui a 4 anos ou em 2029, antes de queremos alcançar estes objetivos, serão. Portanto, temos de estar permanentemente a incluir aqueles que estão de fora, mas a reciclar permanentemente e a requalificar e a fazer upskill daqueles que já têm. Temos também a questão dos especialistas TIC, já falámos hoje também do programa Upskill. A Luísa também já mencionou a escassez em Portugal e no contexto da União Europeia que existe de especialistas a nível TIC, e, portanto, isso também é uma das prioridades que já tínhamos definido. Depois temos toda a questão das infraestruturas, que se calhar não foi ainda tão abordada hoje. Queremos que todas as casas na União Europeia, ou a Comissão Europeia definiu esse objetivo, tenham acesso de 1 gigabit, e, portanto, isto é uma grande ambição em termos das infraestruturas europeias. Temos todas as áreas habitacionais cobertas pelo 5G, enfim, estamos a caminhar também nesse sentido. E depois uma questão estratégica, e aqui entramos quase no campo da geopolítica, que é a produção de semicondutores também a nível europeu. A Comissão Europeia definiu a ambição de ter 20% dos semicondutores definidos. Isto é uma questão da autonomia estratégica da própria União Europeia. Enfim, nós temos quase todas as semanas notícias de fábricas que param pela ausência do fornecimento de semicondutores, cujo fabrico está maioritariamente situado na Ásia, na China e Taiwan, e, portanto, há aqui também um investimento naquilo que é uma nova indústria tecnologicamente avançada e também ambientalmente responsável que nos deve perseguir. E nós, em Portugal, temos que estar atentos às oportunidades nessa área. E depois, ao nível das empresas, muito alinhado com aquilo que já falámos hoje, na adoção de tecnologias, trazer todas as empresas a bordo, como mencionei. Não é só as pessoas que não podemos deixar para trás, são o tecido empresarial, porque são empregos que estamos a falar que não podem ficar para trás. E também, ao nível do empreendedorismo, aumentar o número de startups consideradas unicórnios no seio da Europa. Enfim, um comentário um bocadinho à margem. Portugal também deu aqui um contributo no âmbito da presidência portuguesa, disponibilizando-se para acolher aquilo que é uma nova estrutura europeia de promoção do empreendedorismo, que tem, de facto, esta agenda de promover o desenvolvimento do empreendedorismo e de ambicionar termos mais startups com este nível de capitalização. E depois os serviços públicos, acho que não podemos descansar enquanto não tivermos todos os principais serviços públicos digitalizados e acessíveis, ainda que tenhamos que continuar, por diversas razões, a ter um atendimento personalizado e presencial para aqueles que, por uma razão ou outra, assim o prefiram, e também a promoção, utilizações concretas destes próprios serviços públicos, os registros médicos disponibilizados online, é também uma das ambições da Comissão Europeia, onde Portugal está bastante avançado nesta matéria, e outras. E, portanto, penso que estamos muito alinhados com aquilo que são as prioridades europeias, já estamos a dar passos caminhados. Eu diria, para não me acusarem de dourar a pílula, que de facto as competências são o nosso maior desafio. As competências são onde, em termos de estatísticas, estamos mais atrás, é o pilar no DESI, no Índice de Desenvolvimento Económico e Social Digital, que Portugal apresenta as maiores fragilidades, e isto é fruto muito de uma grande desigualdade que temos. Nós
temos um número muito significativo de profissionais TIC, não estamos muito longe daquilo que são as médias europeias, até estamos muito alinhados naquilo que é a participação das mulheres nas funções TIC, ainda que globalmente haja um enorme fosso, estamos a falar cerca de 20% de participação, e é pouco, mas estamos a caminhar. Mas, de facto, a partir dos 45 anos, assistimos a um aumento muito significativo da exclusão digital e, portanto, não é engane-se quem pensa que isto é uma questão só das gerações séniores e dos aposentados, não é. Entre os 45 e os 65 e os 70 anos temos metade de uma vida de trabalho e, portanto, quando assistimos a estes fenómenos de exclusão digital muito significativa desta franja da população, percebemos que é aqui que está uma das nossas principais prioridades. Muito obrigada pela participação aqui neste painel. Nós não conseguimos contar com o Johnny Miranda da SAP Portugal por questões técnicas, houve aqui algumas dificuldades. Obrigada por debaterem este tema da transição digital, o que é que está aqui a ser feito, percebemos um bocadinho quais são as prioridades e os desafios que ainda temos pela frente para conseguirmos garantir que esta transição também é inclusiva. Obrigada pela vossa presença e até breve. Muito obrigada.